Irmãos, irmãs, que Jesus, Divino Mestre, derrame suas bênçãos sobre todos nós, fazendo com que nos sintamos bem, com que nos sintamos leves e tocados pelo seu carinho, pela sua atenção e pelo seu amor. Desde já agradecemos o convite por estarmos pela vez primeira nesta casa destinada à iluminação do Espírito. José Herculano Pires, jornalista e filósofo, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, já desencarnado, desencarnou em 1979, escreveu um livro muito interessante intitulado Curso Dinâmico de Espiritismo. E logo no prefácio desta obra, ele escreve o seguinte: o Espiritismo é hoje em dia o grande desconhecido. É o grande desconhecido para aqueles que não são espíritas e, pasmem, acrescenta ele, é o grande desconhecido, inclusive, para aqueles que se afirmam, que se intitulam espiritistas. E mais adiante, ele enaltece a falta de conhecimento que existe, que graça nos meios espíritas, acerca do que é o espiritismo, quais os seus fundamentos, os objetivos que possui, as finalidades que visa atender. E na noite de hoje, a nossa proposta é estabelecer alguns comentários em torno desta questão. O que é o Espiritismo? É importante, logo de início, fazer uma diferenciação entre as crenças espíritas e a doutrina espírita propriamente dita. As crenças espíritas existiram desde sempre. São tão velhas quanto o mundo, são tão velhas quanto a presença do ser humano sobre a face da Terra. Os primeiros seres humanos já apresentavam intuitivamente algumas crenças que hoje fazem parte do que nós chamamos de espiritismo. A crença na existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, são de todos os tempos e de todos os lugares. Nós vamos encontrá-las desde a pré-história, na África, na Ásia, na Europa. Vamos encontrar no seio da civilização egípcia, entre as inúmeras civilizações da região da Mesopotâmia, entre os persas, entre os hindus, entre os chineses, entre os japoneses e por aí vai. Os livros sagrados de todos os povos, sem exceções, apresentam fundamentação em crenças espíritas. A Bíblia talvez seja o melhor exemplo disso. Ela é pontilhada de manifestações espirituais, de curas, de eventos mediúnicos, de fenômenos paranormais. O Bhagavad Gita, que é a Bíblia dos hinduístas, da mesma forma, os Upanishads e os Vedas, que encerram a sabedoria espiritual do povo hindu, da religião hindu, é assentada sobre a crença da reencarnação e da imortalidade da alma. O Tao Te Ching de Lao Tse, da mesma forma, ele é perpassado por um espiritualismo superior. Enfim, todos os livros sagrados de todos os povos são calcados em crenças espíritas. Essas crenças refletem, elas são universais, elas são espalhadas geograficamente na superfície terrestre por refletirem leis universais, por refletirem as leis divinas. E sempre estiveram, portanto, presentes sobre a face da Terra. No século XIX, os fenômenos mediúnicos se acentuam
principalmente a partir do ano de 1848, com os célebres acontecimentos de Hydesville e Nova York, no seio de uma família metodista, em que algumas meninas que habitavam uma determinada casa em Hydesville e que eram portadoras de faculdades mediúnicas, serviram de medianeiras para a intervenção e comunicação de um espírito que assombrava o local por ter sido assassinado lá. E, a partir de então, dessas manifestações, se intensificam. Lá, com as irmãs Fox, 3 meninas que serviam de médiuns para aqueles fenômenos, se dava através de pancadas, que se serviu como um começo para a comunicação com o mundo espiritual, através de pancadas, convencionando-se num primeiro momento uma pancada para sim, 2 pancadas para não, mais tarde um determinado número de pancadas correspondendo ao determinado número de ordem da letra do alfabeto, conseguindo assim uma comunicação mais elaborada, mais profunda, palavras, frases, até textos. Embora um processo muito moroso, muito antiquado, que mais tarde foi sendo aperfeiçoado e substituindo por meios mais rápidos de comunicação com o mundo espiritual. Então, a partir desse momento, dessas comunicações em Hydesville com a família Fox em 1848, a manifestação espiritual se difundiu de forma muito célere, muito rápida, pelo planeta inteiro e atingiu a Europa, atraindo a atenção de um livre pensador, um professor, introdutor de um método pedagógico inovador em Paris, que ele aprendera em Zurique, junto a João Henrique Pestalozzi, e que constituía o campo da educação mais avançada naquela época. E esse livre pensador, professor, introdutor na França do método de ensino pestalozziano, chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, vai começar, um tanto ceticamente, a interessar-se por essas manifestações, que já estavam proliferadas pela França, pela Europa e pelo mundo. E vulgarizou-se, na ocasião, as famosas mesas girantes, então, das quais as pessoas se acomodavam, e a mesa passava, sob o influxo da presença dos medianeiros, dos médiuns, a movimentar-se através de fenômenos de manifestação física. Então a mesa erguia-se, ficava em suspenso no ar, levitando, movia-se bruscamente de um lado para outro, batia com um dos pés no chão para responder às respostas. E este meio ainda rudimentar de comunicação com o mundo espiritual é que despertou a atenção daquele educador, daquele livre pensador chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Mais tarde, ao interessar-se de forma mais profunda pela questão, ele vai aproximar-se de um círculo mediúnico mais reservado, da família Baudin, nas quais 2 meninas, Julie e Caroline, respectivamente uma com 14 e outra com 16 anos, e que eram as médiuns para a comunicação com o mundo espiritual, participando deste meio, ele vai encontrar ocasião propícia para ter acesso mais direto ao mundo espiritual, aos informes do mundo espiritual. E é através destas 2 meninas que ele recebe do espírito protetor que presidia aquelas sessões, que atendia pelo nome de Zéfiro, a revelação de que ele era portador de uma missão na Terra, que era de trazer ao mundo uma nova doutrina, um novo conjunto de ensinos destinados a renovar a face do pensamento filosófico, científico e religioso do planeta Terra. E foi-lhe revelado que ele havia
tido inúmeras existências sobre a Terra, e uma delas, por volta do século I a.C., ele habitara entre os celtas, onde hoje é a França, na condição de um sacerdote daquele povo, que era designado com o nome de druida. E na ocasião, ele utilizava-se do nome Allan Kardec. E ele, que era um homem muito conhecido nos meios intelectuais de Paris, da França, e que tinha inúmeras obras publicadas nessa área, no campo da gramática, da matemática, da pedagogia, da educação em si, ele vai optar para diferenciar as obras que ele publicaria a partir de então, ele vai optar pela utilização de um pseudônimo, o nome de Allan Kardec, para assinar as obras que seriam produto das pesquisas que ele iria iniciar, no grande confábulo, no grande diálogo que ele vai iniciar com o mundo invisível, com o mundo espiritual. E é justamente de sessões ordenadas, seguindo um método sistemático, que vai surgir um grande número de perguntas e respostas oriundas desse diálogo que ele mantinha com os mentores elevados, com os espíritos superiores que com eles se comunicavam, através daquelas duas meninas principalmente, Caroline e Júlia. E, reunindo essas comunicações, ele vai organizá-las, sistematizá-las, estudá-las incansavelmente e vai concatená-las numa obra que vai ser publicada pela primeira vez no dia 18 de abril do ano de 1857, com o nome de O Livro dos Espíritos. E esta é uma data por demais importante, porque ela marca o início do Espiritismo na Terra. Antes da publicação do Livro dos Espíritos, não existia Espiritismo. Existiam as crenças espíritas, como já falamos. Estas são de todos os tempos e de todos os lugares. Mas o Espiritismo, enquanto uma doutrina com ideias e ensinamentos logicamente organizados e concatenados, vai ser produto de um momento histórico bem determinado, que é a segunda metade do século XIX, iniciando com a publicação desta obra excepcional, que é o Livro dos Espíritos, e que ano passado comemoramos o seu 7º centenário. 150 anos de Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo, ele tem 150 anos de existência. O número de anos de existência da doutrina espírita na Terra é o número de anos de publicação do Livro dos Espíritos. E isso é muito importante de nós compreendermos para evitarmos confusões. O Livro dos Espíritos ele está estruturado da seguinte forma: uma introdução composta de 17 livros, 4 livros principais, a primeira parte tratando das causas primeiras, a segunda parte tratando do mundo espiritual, a terceira parte tratando das leis morais da vida e a quarta parte tratando das esperanças e consolações, tanto desta quanto da outra vida. E uma conclusão subdividida em 9 itens. Na introdução do Livro dos Espíritos, no primeiro item, Allan Kardec escreve o seguinte: para coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exigem a clareza de linguagem para evitar a confusão inumerável de mesmos sentidos que têm as mesmas palavras, os mesmos vocábulos. E ele entende, então, por bem criar um nome para designar a nova doutrina que está surgindo. E ele batiza essa nova doutrina de Espiritismo ou doutrina espírita. E ele escreve lá: o espiritualismo tem por base
a crença na existência em nós de algo além do corpo material. Isso é espiritualismo, resumidamente. Qualquer doutrina, seja ela filosófica, científica ou de caráter religioso, que afirme existir no ser humano algo além da matéria, que o ser humano não é só matéria, é, por isso mesmo, definida como espiritualista. Todas as religiões se enquadram dentro desta categoria, dentro dessa classificação. O catolicismo, o luteranismo, o calvinismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, o sikhismo, o taoísmo e por aí vai, são doutrinas espiritualistas, porque defendem a existência no ser humano de algo que ultrapassa as fronteiras da matéria. O Espiritismo, esclarece Allan Kardec, ainda no primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos, vai além. O Espiritismo está baseado na existência em nós de um ser transcendental, de uma alma imortal, que é independente do corpo, e na existência de espíritos que podem se comunicar com o mundo visível, com o mundo material, por intermédio dos processos mediúnicos. Então, este é um dos princípios fundamentais que distingue o Espiritismo das demais doutrinas espiritualistas. E Allan Kardec conclui esse item dizendo que o Livro dos Espíritos apresenta como especialidade a doutrina espírita. E esse é o objetivo desta obra: trazer ao mundo os ensinamentos basilares do Espiritismo. Mas, como generalidade, o Livro dos Espíritos se prendem à filosofia espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Tanto é que, na folha de rosto do Livro dos Espíritos, nós temos lá, no topo da folha, no cabeçalho, o seguinte título: Filosofia Espiritualista. Logo abaixo, o Livro dos Espíritos, contendo os princípios do Espiritismo, como a imortalidade da alma, a existência e a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo ensinos dados por espíritos superiores, recebidos por diversos médiuns e coordenados por Allan Kardec. Esta é a folha de rosto do Livro dos Espíritos, que dá uma ideia do conteúdo da obra. E é muito importante nós fazermos a leitura e o estudo minucioso do Livro dos Espíritos, porque ele apresenta todos os princípios do Espiritismo. Quem quiser conhecer a doutrina espírita aprofundadamente, deve necessariamente ler e muito mais estudar, refletir, analisar esta obra, que é a obra que possui mais importância no conjunto de todas as outras obras que existem sobre o Espiritismo, porque ela é a base de todas as demais. Todas as obras espíritas que são posteriores ao Livro dos Espíritos lhe desenvolvem os princípios que se encontram lá na condição de germes, à espera de sementes, à espera de serem desenvolvidos, à espera de amadurecerem e frutificarem. Se nós formos ler as obras do espírito André Luiz, a começar pelo Nosso Lar, ir até E a Vida Continua, que totalizam 16 obras, que é a chamada coleção André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, e algumas delas em parceria com outro médium, Valdo Vieira, e que trazem um conjunto de ensinamentos novos dentro do Espiritismo, nós vamos, dentro de todas estas obras, encontrar desdobramentos do conteúdo que está lá no Livro dos Espíritos. Portanto, é fundamental, repetimos, o estudo, a análise, o conhecimento do Livro dos Espíritos.
principalmente da introdução desta obra, que a maioria das pessoas pula, vai lá para a primeira questão, por achar um tanto fastidioso, cansativa a leitura. Mas nessa introdução se encontram explicações muito importantes, como esta, da origem do termo espiritismo, que é o neologismo, uma palavra nova criada por Kardec para caracterizar esta nova doutrina calcada nos ensinamentos que os espíritos superiores estão trazendo para a Terra. O Livro dos Espíritos, portanto, repetimos, marca o início, o começo da doutrina espírita sobre a face da Terra, sistematizando todas aquelas crenças que estavam espalhadas no seio dos povos e das culturas mais diversas. Allan Kardec dá continuidade à sua produção e pesquisa no campo da fenomenologia mediúnica, publicando em seguida o que é o Espiritismo, que é um opúsculo, um pequeno livro introdutório à temática espiritista. Logo em seguida ele funda a Revista Espírita, que ele vai presidir com uma periodicidade mensal até o final da sua vida, quando ele desencarna em 1869. Em seguida ele publica, no ano de 1861, o Livro dos Médiuns, que é uma obra notável e insuperável no gênero. Todo aquele que já denotou percepções extrasensoriais, que já percebeu em si a eclosão, a manifestação da mediunidade, deve necessariamente ler e estudar esta obra. O Livro dos Médiuns é até hoje o melhor tratado sobre mediunidade e até mesmo paranormalidade existente na face da Terra. É uma obra, repetimos, insuperável no gênero. Uma que se lhe assemelha é a obra No Invisível, de um dos continuadores de Allan Kardec, que foi Leon Denis. Mas o Livro dos Médiuns deve ser, para aquele que exerce a mediunidade, ou para aquele que, como dissemos, percebeu em si manifestações desta faculdade, deve ser leitura obrigatória, objeto de estudos e de reflexões constantes. O médium tem que necessariamente ter o Livro dos Médiuns como livro de cabeceira. Ele esmiuça a fundo a questão da fenomenologia mediúnica, os diversos tipos de mediunidade, quem é médium, quem não é, como se pode definir a mediunidade, como se pode educar as faculdades mediúnicas, como se pode distinguir os diferentes tipos de fenômenos mediúnicos e por aí vai. Dando continuidade à sua produção, Allan Kardec publica, em 1864, uma obra memorável, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra objetivava estabelecer paralelos entre o pensamento espírita e o pensamento cristão, na qual fica claro que o Espiritismo ensina, Jesus já ensinava ao seu tempo, quando aqui esteve em missão na Terra. Nós encontramos, aberta ou veladamente, nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, todos os ensinamentos espiritistas que hoje professamos. Basta analisá-los livres, libertos de qualquer preconceito e com o conhecimento que a codificação espírita nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de suma necessidade nos dias de hoje, porque ele vem de encontro à necessidade que temos de nos educarmos moralmente, de educarmos os nossos sentimentos, de educarmos o nosso mundo íntimo, renovando-nos para que o mundo se renove, a partir da nossa transformação íntima e pessoal.
O Evangelho segundo o Espiritismo está estruturado em 28 capítulos, que começa o capítulo 1º, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, e com o 28º capítulo, que é uma coletânea de preces que Allan Kardec coloca lá. E todos eles trazem ensinamentos iluminativos para a nossa consciência e para o nosso ser. Dando prosseguimento às suas pesquisas, trabalhos e publicações, no ano seguinte, em 1865, Allan Kardec publica O Céu e o Inferno, que traz como subtítulo A Justiça Divina sob o ponto de vista da doutrina espírita. É uma obra que provocou celeuma, provocou confusão, porque ainda estava em curso, como ainda está em alguns meios religiosos restritos, a ideia de céu e de inferno como lugares geograficamente localizados. E o Espiritismo veio operar uma revolução na forma de se compreender o céu e o inferno. Para a doutrina espírita, céu e inferno não se encontram, respectivamente, em cima e embaixo da terra. São dimensões que se encontram em nosso íntimo, nas esferas da nossa alma, nos painéis do nosso ser. Céu e inferno são estados de consciência, não locais geograficamente existentes. Embora nós saibamos, pelos informes que os Espíritos nos trazem, que existem locais na espiritualidade, sobretudo aquelas regiões espirituais mais ligadas ao planeta Terra, como são as zonas umbralinas, destinadas a espíritos que estavam em curso em crimes, em desarmonias íntimas, em erros lamentáveis, no exercício do mal, e que ao desencarnar, ficam presos às suas condições interiores. Mas o inferno, no caso, está dentro do ser, não está fora dele. É uma criação interior. Então, se nós estamos com a nossa mente numa zona de harmonia, de paz, de amor, de alegria, nós estamos no céu. Se nós estamos numa zona de depressão, numa zona de desarmonia, de desequilíbrio, de desordem íntima, pode-se dizer que estamos no inferno. Porque são estados psicológicos, são estados interiores. E o céu e o inferno, esta obra invulgar, vem justamente esclarecer o ser humano quanto à sua destinação pós-mortem, transportando o céu e o inferno para dentro do próprio homem, para dentro do próprio ser. Por isso é de extrema importância que nós busquemos o nosso aperfeiçoamento, o nosso despertar para as verdades maiores desde já. Uma vez que, quanto mais rápido nós sairmos das ilusões terrenas nas quais estamos mergulhados, como num sono de longa duração, e acordarmos para a espiritualidade maior, melhor será e maior será o avanço da nossa consciência na direção de horizontes mais amplos, no campo da compreensão, da sabedoria e do entendimento das questões de ordem espirituais. E seguindo as suas publicações, no ano de 1868, um ano antes de desencarnar, Allan Kardec publica a sua derradeira obra, A Gênese, os Milagres e as Tradições segundo o Espiritismo. E é uma obra fantástica, que também provocou grande perturbação na sociedade daquela época, porque interpretava, à luz da doutrina espírita, questões como a origem da Terra, o processo de criação de Deus, trazer a interpretação do mito que está lá no Gênese, no primeiro capítulo de Adão e Eva, com personificações das primeiras idades no mundo, tendo que ser interpretada de forma simbólica e não literal, como está no texto bíblico,
avançava pelas questões do evolucionismo espiritual, examinava as curas e as predições feitas por Jesus, conforme relatadas no Evangelho, entre outras questões. Uma obra primorosa e que é, infelizmente, muito pouco lida no meio espírita. Né? E deveria ser mais, porque é um texto brilhante, sobretudo o primeiro capítulo. Convidamos a todos aqueles que possuem essa obra, empoeirando lá nas suas estantes a Gênese, a tirarem ela de lá, limparem-na do pó e lerem o primeiro capítulo apenas desta obra, Caracteres da Revelação Espírita, onde Allan Kardec faz um estudo primacial dos fundamentos do Espiritismo, estabelecendo lá as explicações de como surgiu o Espiritismo, quais seus pontos fundamentais, como funciona a revelação dentro do Espiritismo. Uma obra magistral que convidamos todos a ler. Estas obras, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, é o que nós chamamos de codificação espírita, que encerra os princípios fundamentais do Espiritismo, que são, entre eles, Deus, como sendo, conforme encontra-se lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, responsável pelo processo criatório e pela manutenção de tudo que existe de material e espiritual na Terra e fora dela. Na Terra e em todos os mundos habitados ou não, que compõem a grande casa universal. Conforme o ensinamento de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é só um universo, as muitas moradas são os diferentes planetas destinados aos multifários campos evolutivos do ser, do espírito imortal. Outro princípio basilar do Espiritismo, a imortalidade do ser. Somos todos imortais. A nossa vida não começou no berço e não terminará no túmulo. A nossa vida estende-se além destes limites, além destas barreiras. Nós existimos antes da concepção, antes do nosso nascimento, e continuaremos a existir após a nossa morte. A comunicabilidade com os espíritos daqueles que já morreram é um dos terceiros fundamentos do Espiritismo. Através da mediunidade, nós temos como comunicarmos-nos com os espíritos que nós chamamos de desencarnados, por estarem diferente de nós, fora da carne, e que estão ao nosso lado, nos influenciando tanto para o bem quanto para o mal, conforme seja a natureza das suas consciências, se boas ou más. Um quarto princípio do Espiritismo seria o da reencarnação. Não é a primeira vez que estamos na Terra, e não será a última. Existem inúmeras vidas. Cada um de nós possui um rosário de existência sobre a face da Terra, nas quais vai, pouco a pouco, adquirindo experiência, conhecimentos, virtudes, aptidões, construindo o patrimônio íntimo, o patrimônio do seu ser, o patrimônio da sua alma, na direção da angelitude, que é a nossa destinação. Cada um de nós foi criado simples e ignorante e tem como destinação o estado de perfeição relativa, de espírito superior ou de angelitude. Um dia cada um de nós, após concluirmos a nossa peregrinação sobre os mundos inferiores, como o planeta Terra, e terminarmos o nosso ciclo de desenvolvimento espiritual, nos tornaremos espíritos
avançados em consciência e atuaremos na condição de anjos, ajudando outras consciências que estão em processo de amadurecimento e de desenvolvimento. Outro princípio doutrinário é o da pluralidade dos mundos habitados, como já dissemos. Não apenas a Terra é destinada à encarnação de espíritos, mas inúmeros outros mundos pertencentes a outros sóis, a outras estrelas, possuem campos propícios ao desenvolvimento da vida. Uns destinados às primeiras encarnações dos espíritos, outros, como a Terra, que já estão na metade do caminho, são mundos de provas e expiações, outros que já são mundos regeneradores, outros que já são mundos ditosos ou felizes, e outros que já são mundos superiores, como especula-se que Júpiter e Saturno o sejam, planetas pertencentes ao nosso sistema solar. Inúmeros trechos da codificação e na Revista Espírita, Allan Kardec exibe comunicações de espíritos que estariam encarnados nesses planetas e descreveriam as condições de vida lá, que seriam muito superiores àquelas encontradas aqui na Terra. E o último princípio fundamental que gostaríamos de destacar são os ensinamentos éticos e morais da doutrina espírita, que se baseiam no conjunto de ensinamentos trazidos por Jesus, que, por sua vez, se apoiam numa ética cósmica universal, que vale aqui como em qualquer outro planeta do universo, por estarem baseadas nas leis divinas e serem produtos de Deus, darem sua origem em Deus. Em vista das colocações que fizemos, é oportuno concluirmos que, de fato, o eminente estudioso do Espiritismo, José Herculano Pires, está com a razão. O Espiritismo é o grande desconhecido da atualidade, tanto dos não espíritas quanto daqueles que são espíritas, e que devem, por uma questão de consciência, buscarem estudar e compreender melhor a doutrina da qual estão fazendo parte. Tínhamos um amigo que asseverava-se espírita aos quatro ventos. Ao perguntarmos a ele quais obras ele já havia lido e estudado, ele nos respondeu que havia lido apenas Violetas na Janela. Não desmerecendo a obra, que apresenta um conteúdo simples e fácil de entender, prestando um serviço importante à difusão do Espiritismo, mas que é carente de profundidade doutrinária. Quem quer se afirmar espírita deve mergulhar nas bases da doutrina espírita. Uma casa não mantém-se de pé sem os seus fundamentos alicerçais. O rio não continua seguindo seu curso se a sua fonte seca. Uma árvore não permanece frondosa se a sua raiz deixa de existir. Então nós precisamos cada vez mais remontar as origens da doutrina espírita, que são as obras básicas, para conseguirmos de forma sólida compreender o que é o Espiritismo e a profundidade dessa doutrina, que se ramifica em todas as ordens do conhecimento humano, nos mergulhando no conjunto de informes e de ideias completamente novos e que tem por função, por objetivo, renovar o ser e desta forma renovar a humanidade. Nós agradecemos a generosa atenção de todos, pedindo escusas por termos extrapolado um pouco o horário e rogando a Jesus, nosso divino amigo e mestre, que continue mantendo-nos nas ondas da sua paz e do seu amor. Muito obrigado.